para a igreja hoje, para vocês hoje, possa falar ao espírito de vocês como ela falou comigo, né? Até por isso que eu estou trazendo essa palavra, porque esses dias eu estava lendo essa passagem e assim, Deus falou muito comigo mesmo a respeito dela. É uma passagem bem conhecida e ela fala, para mim, para o meu espírito humano, ela falou a respeito da minha disposição de servir. E isso é algo muito sério, né, nos nossos dias hoje, a disposição que nós temos de servir. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em 1 Samuel 3, é uma passagem muito conhecida, mas ela falou ao meu espírito humano de uma forma muito especial. Então eu queria compartilhar essa palavra com você e eu queria que você perguntasse aí à pessoa que está do seu lado, como está a sua disposição para servir? Como está a nossa disposição para servir no reino de Deus? Então, olha só, abra lá. 1 Samuel 3:1 diz assim. Vocês estão aí comigo? Diz assim, ó, o jovem Samuel servia ao Senhor perante quem, igreja? Perante Eli. Samuel, todo mundo conhece a história de Samuel aqui? Quem não conhece a história de Samuel, levanta a mão, pessoal que vai ficar inibido. Samuel, ele foi entregue para Eli pela mãe dele assim que ele foi desmamado, porque ele foi uma resposta de oração dela. Então, como ela orou pedindo a Deus um filho, ela falou que se ela tivesse um filho, ela entregaria esse filho para Deus. Então foi isso que ela fez. Assim que ele foi desmamado, ela pegou, ele era um sacerdote, então ela pegou, levou o filho dela para Deus, entregou o filho dela a Eli e deixou o filho dela, Samuel, no templo servindo ao Senhor. Então a gente acabou de ler que Samuel servia ao Senhor perante quem? Perante Eli. Então, Samuel, ele via ao Senhor o tempo todo, ele via Eli. Ele via Eli. Então, Samuel, ele servia ao Senhor, servindo a Eli, certo? Então, vamos ver o que a Bíblia diz. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Quem chamou o menino? O Senhor, não foi Eli que chamou o menino, foi o Senhor. Aí o Senhor falou assim, Samuel, Samuel. Este respondeu. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Correu a quem? A Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Quando nós lemos aqui que a palavra de Deus era rara naquela época, as visões não eram frequentes, mas Deus, naquela noite, resolveu falar com uma pessoa. Foi com Eli que o Senhor resolveu falar? Não. Resolveu falar com um menino, que a Bíblia ainda descreve ele como um menino, chamado Samuel. E ele falou, Samuel, Samuel. Aí Samuel respondeu, eis-me aqui. E correu para quem? Correu para Eli, correu para Eli e falou para ele, vamos continuar lendo, eis-me aqui. Aí olha só o que a Bíblia diz. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, meu filho.
torna a deitar-te. Então, o Senhor já tinha chamado Samuel quantas vezes? 2 vezes. Aí o versículo 7 diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel, ele levantou correndo, foi lá em Eli e falou: eis-me aqui, você me chamou. Aí ele falou assim: não te chamei. E a Bíblia nos revela que Samuel ainda não, a palavra de Deus ainda não havia sido manifestada a Samuel, ele não conhecia ainda a voz de Deus. Então eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. Às vezes, quando Deus quer falar conosco, Ele usa a nossa paternidade para falar conosco. Ele usa aquela pessoa que está responsável por você para te dar um recado, para falar ao teu espírito, para te despertar. Então ele se levantou naquela noite porque ele estava certo que a voz que estava chamando ele era a voz que ele conhecia. Então, muitas vezes você vai ouvir a voz do Senhor como uma voz conhecida da sua paternidade. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Então, ele se levantou rápido e foi lá. Eis-me aqui, o Senhor me chamou. Ele falou: não te chamei. E olha o que a Bíblia diz. Todo mundo já conhece, mas olha o que a Bíblia diz. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez. E ele, o que ele fez, gente? Se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Presta atenção aqui. Quero que a gente entenda 2 coisas. Eu quero que você entenda a disposição que Samuel teve de se levantar 3 vezes para ir ver o que Eli queria. Imagina você, à noite, alguém te chama, você deitou. Você deitou para dormir, te chamaram uma vez. Meu pai está me chamando, Eli está me chamando, meu Senhor está me chamando, vou ver o que é. Levantou na boa disposição. Não é nada, vai deitar. Daqui a pouco chama de novo, ele se levanta. Gente, é assim com a gente se levanta à noite assim, nessa disposição. Aí se levantou de novo e foi lá. Não estou te chamando, pode deitar. Pela 3ª vez, ele ouviu chamarem ele se levantou prontamente. Diga, prontamente. Pronto para quê? A Sara está de bobeira. Pronto para servir a Samuel, a Eli, no que ele quisesse. Vocês estão entendendo? Será que se o Senhor estivesse chamando o meu nome, eu ia responder com essa prontidão? Eu nem vou contar a experiência que eu tive. Eu acho que eu vou contar para vocês serem edificados. Então, por 3 vezes, ele ouviu o nome dele sendo chamado de noite e ele levantou com disposição para servir. Isso é muito legal, porque isso fala de como o nosso coração precisa estar para servir ao Senhor. Só que ele não estava se levantando para servir a Deus porque ele ainda não conhecia a voz de Deus. Ele estava se levantando para servir a quem? Para servir a Eli, para servir um homem. E às vezes nós não queremos servir a um homem e dar honra a um homem porque é homem. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem: eu tenho que honrar a Deus e não aos homens. Se você não consegue honrar aos homens que você vê e que são autoridades sobre as nossas vidas, como nós vamos honrar a Deus que nós não vemos? Então nós devemos honra
Eu não estou falando só de paternidade e de discipulado, porque a gente está entrando nessa linha, né, da paternidade, do discipulado, mas nós temos que dar honra aos nossos pais, nós temos que dar honra aos nossos chefes, às autoridades constituídas. Olha, a gente está passando por um momento muito crítico no Brasil, mas nós não temos que falar da nossa presidente. Nós não temos que falar. Se ela vai ser julgada... Ela vai ser julgada pelo que, se o Lula for julgado, ele vai ser julgado pelo que ele cometeu. Mas nós não devemos falar mal das autoridades constituídas. Eu não creio, não é isso que a Bíblia diz que nós temos que falar. Primeiro, porque nós não sabemos da verdade, né? Nós supomos a verdade, mas nós não sabemos. Então, se você fala mal do que você não tem certeza, né, você está cometendo pecado. Então, nós devemos honra aos nossos pais. Vocês, jovens que vivem na casa dos pais, vocês devem honra aos pais de vocês. Vocês que são casadas devem honra aos esposos de vocês, certo? Você que está sendo discipulado deve honrar a pessoa que discipula você. Nós que estamos debaixo de uma casa paterna, com a operação dos 5 ministérios, devemos honra aos ministros desta casa. Então, naquela noite, Deus queria falar com Eli, com Samuel. Samuel ouvia a voz de Eli chamá-lo, e ele se levantava disposto a servir a voz que ele estava ouvindo, sem saber que era a voz de Deus. Essa é a importância de nós querermos honrar. Porque às vezes quem está te chamando é o Senhor, mas você está ouvindo a voz da tua paternidade e você está disposto a servir a tua paternidade sem saber que é Deus que está chamando e quer falar alguma coisa contigo. Vocês estão comigo? Agora, outra coisa muito legal desse texto é o seguinte. Deixa eu usar vocês como exemplo. Flávio trabalhou hoje o dia inteiro, foi para a faculdade, não conseguiu calcular aquilo direito lá, teve uns problemas lá nos cálculos, no final resolveu, cabeça quente, já saiu da faculdade de cabeça quente. Chegou em casa, a Michele falou, olha, tem 3 pessoas esperando que você vá visitar, estão com problema em casa. Foi visitar, os 3 problemas era a libertação. A última foi complicada, a última libertação foi complicada. Tinha 2 discipulados para fazer, com 2 discípulos difíceis. 2 discípulos difíceis naquele dia. O dia foi cheio. Teve culto à noite. E quando chegou em casa, que ele pensou que ele fosse jantar, o gás acabou no meio da refeição, tem que trocar gás, a janta saiu mais tarde, dia o quê? Cheio. O homem estava doido para tomar um banho e dormir. Podia até pular o banho, aquele dia que você até pula o banho. Aquele dia que você pula o banho. Aí Flávio deitou, Senhor, só consegue falar, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Aí daqui a pouco, Michele, acorda esse homem. Oi, Flávio, me chamou? Pergunta, me chamou, amor? Me chamou, amor? Me chamou? Eu pergunto. Me chamou, meu amor. Chamei. Olha, me chamou. Não sabe o script. Vamos repetir. Me chamou, meu amor? Não chamei. Tá. Flávio foi dormir de novo. Me chamou, meu amor? Não chamei, meu bem. Olha, peraí, mais uma vez. Me chamou, meu amor? É o Senhor que está te chamando, meu bem, vai logo. Gente, imagina isso, né? Imagina isso à noite. Eu gostei muito desse texto, a paciência que ele teve com Samuel. Porque qualquer outra pessoa também ficaria estressado de ter sido acordado 3 vezes na noite, sem ser ela que estava chamando. Se fosse ela que estava chamando, tudo bem, né? Mas mulher, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Vai dormir que eu não estou te chamando. Não é? Então, isso
revela também o coração da paternidade, né? Porque na terceira vez que Samuel chegou diante dele e perguntou: o Senhor me chamou, eis-me aqui. O que ele falou para ele? Vamos ver, volta lá para o texto. Aí a palavra de Deus diz assim, ó. Qual versículo? 9. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Preste atenção. Eli, além de ter sido paciente com aquele jovem que não estava entendendo o que estava acontecendo, amém, discipuladores? Ele fez o quê? Ele explicou para ele o que ele tinha que fazer. Ele não mandou ele embora e dormir. Ele falou: ah, entendi. Não sou eu que estou chamando ele. Ele está ouvindo o Senhor quer falar com ele e ele não sabe. Então, quando você for para lá, para o seu quarto de novo, e você ouvir alguém te chamando, você vai falar: eis-me aqui, fala, que o teu servo ouve e me deixa dormir, pelo amor de Deus. Senão ele ia voltar ali de novo e me deixa dormir, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? Ele não só entendeu, como ele explicou para Samuel o que ele precisava fazer. Então, o nosso papel hoje, que nós somos responsáveis por outras pessoas, de cuidar de outras pessoas, é dar direção, é falar: olha, é assim que você faz, é por esse caminho que você vai, eu vou te ajudar nisso, eu vou te ajudar naquilo, né? Isso é cuidado. Então, Eli fez isso. Aí, quem queria falar com ele? O Senhor queria falar com ele. Ele ouvia a voz de Eli, do seu Senhor, né, na terra, mas o Senhor queria falar com ele. Quando ele aprendeu, entendeu o esquema e falou: ah, agora eu já sei, estou ligado na parada. Aí ele foi novamente para o lugar onde ele estava descansando e novamente, pela quarta vez, gente, eu acho isso tremendo. Pela quarta vez o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Aí ele falou: eis-me aqui. E aí o Senhor falou para ele o que o Senhor queria. Preste atenção agora no que Deus falou. Eu sei que vocês conhecem já, mas o Senhor falou assim, olha. Diz no versículo 11: disse o Senhor a Samuel. Escuta isso, a primeira vez que Deus falava com ele. Ele ainda era jovem. Aí o Senhor falou assim: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Aí Samuel acabou de ouvir Deus e falou: eu queria ser surdo, meu Deus do céu. Meu Deus, imagina o drama, dessa criança. Eu queria ser surdo porque Eli vai querer saber o que Deus falou comigo. Se ele falou assim: vai, e o Senhor quer falar contigo, fica lá na tua cama. E ele: meu Deus do céu, o que eu vou falar para Eli quando ele acordar amanhã? Não deve nem ter dormido mais, né? Então, deixa eu explicar o contexto para vocês. Os filhos de Eli, eles desagradavam ao Senhor na forma como eles prestavam culto, na forma como eles tomavam as ofertas. Eles roubavam o melhor da oferta para eles, da carne, da comida, eles roubavam para eles, sem temor nenhum. E eles, já não vou ler a passagem,
Mas ele já tinha sido advertido. É aí no capítulo 2, tem a profecia contra a casa de Eli, depois você dá uma olhada. Ele já tinha sido advertido quanto a isso, porque ele via, mas não corrigia os filhos dele. Então o Senhor falou com ele que a descendência dele, ela seria exterminada da terra. As pessoas iam ser mortas, e a descendência dele não ia ser prolongada. Então, ele já sabia disso, o Senhor já tinha falado isso para ele. E o Senhor chamou Samuel e confirmou o que ele já havia dito. Por isso que ele fala aqui, ele sabe, porque já lhe disse que julgarei a sua casa. Aí, olha só, gente. Ficou Samuel, no versículo 15... deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, o quê? Temia relatar a visão a Eli. Porque depois daquela noite de acorda e dorme, me chamou, não me chamou, ele ia falar para ele, e aí, menino, o que foi? Que rolo foi aquele? Que confusão toda foi aquela noite? Deus falou com você ou não falou, né? Então, ele sabia que Eli iria abordá-lo e que ia querer saber o que ele falou. Aí o bichinho, coitadinho, estava desesperado. Aí olha o que a Bíblia diz. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, agora era Eli que estava chamando. Eis-me aqui, estava sempre pronto. Eu quero te perguntar, e nós? Nós estamos prontos a servir assim? Vai, responde. Estamos. Yes. Lá estava ele. Eis-me aqui. Toda vez eu vi o nome dele, era eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Não sabia nem que estava chamando. Mas era sempre eis-me aqui, né? Legal, né, gente? Poxa. Igualzinho a mim também. Aí, olha só. O vento vira a minha página. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou, garoto? Não está escrito isso não, né, gente? Que é que o Senhor te falou? Só está escrito isso. Peço-te que não mo encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que falou o Senhor. E aí? Vem cá e me diz tudo que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou com você, Samuel. Agora você não vai me esconder nadinha. Me conta tudo que Deus te falou. E aí, o que você faria? Meu Deus, mas esse homem vai morrer na minha frente porque ele me contou a desgraça da vida desse homem. Como é que eu falo para ele? A desgraça da vida dele. Que ele vai destruir tudo, vai acabar com tudo, que ele vai morrer, que vai morrer tudo. Olha o drama. A primeira vez que Deus fala com você, Deus fala isso. Meu Deus, queria ser abençoado. Queria falar que eu ia ser isso, que ia ser aquilo, que eu ia casar, que eu ia ganhar um carro, né? Que eu ia arrumar uma namorada bem bonita. Que eu ia receber a promoção no emprego, mas eu vou falar para a minha paternidade que ele se deu mal. Está tudo acabado na vida dele. Ai, gente, que difícil, né? Para amaciar o nosso ego. E ele estava recebendo pela primeira vez a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, como a gente viu que ele não conhecia, para trazer uma exortação para o homem que cuidava dele. Meu Deus. Aí, olha só. O que a Bíblia diz? Então, Samuel lhe referiu tudo. E o quê? E nada lhe encobriu. Quando Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu, ele chegou a qual conclusão? Leia aí para mim. É o Senhor. Ele tinha certeza que tinha sido o Senhor que tinha falado com Samuel. Por quê
que ele tinha certeza que tinha sido o Senhor que tinha falado com Samuel. Por que, igreja? Porque Deus já tinha falado com ele e Deus confirmou aquela palavra através da vida de Samuel. Isso é sério? Muito sério. Então, essa é a seriedade da gente andar debaixo de paternidade, de nós estarmos vivendo debaixo de uma paternidade. Nós vamos ter direção, nós vamos ser ensinados, nós vamos aprender a servir, mas nós também vamos ser servidos. E nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. E a nossa paternidade vai saber que, de fato, você está ouvindo a voz de Deus. Vocês entendem? Então, olha só. Eu queria ler, mas Samuel não encobriu nada do que Deus tinha falado com ele. E ele teve certeza que era Deus que tinha falado com Samuel. Então é muito interessante porque eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel 3, versículo 19 ao 21, diz assim, ó. A gente está aí. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a Eli. Desse versículo 18 até nós lemos o versículo 18, depois nós lemos o 19 e o 21. Há um espaço entre o 18 e o 19, porque Samuel já havia crescido, certo? Então, a Bíblia está dando testemunho de quem Samuel passou a ser depois dessa primeira vez que ele ouviu o Senhor. Depois da primeira vez que ele ouviu o Senhor, ele se tornou um profeta que nenhuma das palavras que ele falou, que saíram da sua boca, caíram por terra. Todo Israel reconhecia que ele era um homem de Deus, certo? E ele estava sobre os cuidados de quem? De Eli. Então eu quero que você entenda uma coisa, porque a Bíblia diz que Eli cuidou mal dos filhos dele. Os filhos dele não serviram ao Senhor da forma que era para eles servirem. Mas Samuel não. Samuel foi cuidado por Eli da forma como ele precisava ser cuidado, porque ele se tornou um grande profeta debaixo dos cuidados de Eli. Vocês entendem? Então, olha só, eu quero ler com vocês. Eu acho que não dá tempo, né? Não dá tempo da gente ler. Amém. Mas os filhos dele, a gente já falou também como os filhos dele se comportaram. Então, eu quero que você guarde isso nessa noite, né? Nós precisamos entender a importância de nós estarmos no corpo para servir. Sempre tem uma recompensa quando nós servirmos. Sempre tem uma recompensa também quando nós honramos as pessoas. E eu quero fazer abrir um parênteses aqui. A gente não honra só quem está acima da gente, não, tá, gente? A gente também pode honrar uma pessoa que está abaixo de nós, certo? Então, você sempre vai receber uma recompensa porque você honra. Por ele ter levantado à noite várias vezes para ouvir o que o Senhor dele queria, ele teve o benefício de ouvir a voz de Deus pela primeira vez. E é muito interessante que a gente leu no começo que ele ainda não conhecia a palavra do Senhor, não foi? Mas lá no último versículo que a gente leu, no final a gente falou, no 21... A Bíblia diz assim, continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava a ele. Então, ele se manifestava a Samuel. Ele já sabia reconhecer quando o Senhor estava falando com ele. E eu quero que você entenda a importância do teu papel hoje.
Porque às vezes você acha que o Senhor não quer falar com você. O Senhor quer falar com você. E muitas vezes o Senhor tem falado com você através da sua paternidade. Mas o que você faz? Você se levanta para servir ou você ignora a voz que você está ouvindo? Você vai ouvir a voz da sua paternidade. Ele achava que era Eli. E não que fosse Deus que estivesse chamando. A voz era a voz de Eli que ele ouvia. Mas quem estava chamando era Deus. Então não negligencie a voz que te corrige, a voz que tenta colocar você no caminho certo. Qual é o pai aqui que dá um conselho errado para o filho? Tem alguém aqui que dá um conselho errado para o filho? Fala, filho, faz isso que você vai se dar mal. Né? A gente sempre dá um bom conselho para o nosso filho, porque a gente sempre quer ver o nosso filho se dar bem, não é verdade? Então, eu estou falando de algo que eu experimentei. Porque eu tive essa experiência quando eu fui para a Venezuela. Eu ouvi Deus me chamar 3 vezes. E eu não respondi como Samuel respondeu. Durante 3 dias seguidos, eu ouvi Deus me chamar. Lilian. E eu achava que fosse o Edivar. Eu não dava essa resposta. Você me chamou, meu amor? Eu falava, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Estou falando sério, não estou brincando. Agora eu estou falando sério. E eu estava esgotada, porque tinha uma diferença de 1h30 de fuso horário. Eu ouvi no primeiro dia, Lilian. Aí eu falei, oi, Edivar, fala. Ele falou, não estou te chamando. Aí no segundo dia, a gente ia dormir lá meia-noite, mas era 1h30 da manhã. Acabava o culto meia-noite, né? 1h30 da manhã, era 1h30 da manhã para a gente. Depois ia jantar ainda. Eu não sou das madrugadas, gente. Eu não sou das madrugadas. A segunda noite eu ouvi também. Lilian. Aí eu falei, o que, Edivar? Deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Aí... Quando a gente estava vindo embora, no avião, a gente cansada de tudo, a viagem de volta de lá é horrível. Aí eu ouvi de novo, Lilian. Eu falei, o que, Diva? Dei uma catucada nele. Eu falei, o que, Diva? Você está me chamando? Me deixa dormir. Aí eu falei, aí ele não me falou. Quando você ouvir, ele não me falou isso. Ele não fez igual Samuel, ele não falou, quando você ouvir de novo o teu nome, você fala, eis-me aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Eu estou falando brincando, mas é sério, é sério. Eu não sei o que Deus queria falar comigo. Até hoje. Eu sei que Ele queria falar comigo, mas eu não tive prontidão para responder a voz do meu Senhor. Isso é muito sério. Curiosa, estou curiosa. Mulher curiosa, né? Mas eu entendi. Então, esses dias, lendo essa passagem, isso foi quanto? 2010 que a gente foi à Venezuela? 2010. Agora que eu entendi por que Deus não falou mais. Porque eu não respondi com prontidão. Eu queria dormir, eu não queria saber o que ele queria, se ele estava com dor de cabeça, se ele estava passando mal, se ele estava com dor de barriga. Se vira, homem, deixa eu dormir, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo? E Deus se calou. Mas Deus, Ele pode não se calar. Era a voz do Edivar que eu estava ouvindo, não era a voz de Deus. Não era a voz de Deus. Isso é muito sério, porque Deus quer falar com você através da vida da tua paternidade. Quando você se rebela contra os teus pais, você está se rebelando contra Deus, porque teu pai nunca vai te dar um conselho ruim, nunca vai te dar uma palavra ruim. Né? Você que está sendo discipulado, ouça a voz da pessoa que está acompanhando você. Certo? Certo, que vocês ficaram me olhando tipo assim, ela não sabe o que Deus queria falar com ela. Não sei, passou, né? Eu não respondi, eu estou falando isso para vocês, para ser diferente com vocês. Eu creio que da próxima vez que Deus me chamar, eu vou falar, Senhor, eis-me aqui.
fala. Tem que ser de madrugada, né, tal. Deus tem que... Era madrugada aqui para Samuel também, né? Mas, amém, eu quero que você fique de pé. E não, quando Deus falar com você, responde.